Salve, salve galerinha, muito bom ter você comigo, mais uma vez no nosso canal Cultura e muito mais. E hoje para falar de um assunto muito interessante que é modernismo lá em Portugal. Então fique comigo até o final que você vai surpreender muitos detalhes importantes dessa literatura que cai bastante em vestibulares. Então venha comigo galerinha. Dessa literatura modernista portuguesa, convém a gente voltar um pouquinho no tempo, lá naquele passado histórico de Portugal, sobretudo em 1910. E ali vamos nos deparar com a primeira proclamação da República. E aí o detalhe importante, com essa proclamação da República Portuguesa, cria-se então o Partido Democrático, né? E a partir desse Partido Democrático vem dois grupos que fazem oposição entre si. Os ditos situacionistas e também os inconformistas. Situacionista é aquela galerinha que não admite nenhum tipo de mudança, prefere ficar com seu tradicionalismo, prefere ficar então olhando para o passado de Portugal e ver o quão glorioso ele era, aquela galera mais saudosistas. E os inconformistas já viam nessa nova oportunidade, nessa nova república, de criar algo fascinante, algo novo, algo que venha mudar a cara de Portugal, algo que viesse colocar diante da população algo inovador. Galera, eu estou me referindo aqui aos artistas daquele momento, aos escritores, também alguns políticos que eram envolvidos por meio literário também, eram voltados por esse lado mais erudito da situação. Então, a partir desses dois grandes partidos, digamos assim, dessas duas linhas, dessas duas vertentes, entramos na seguinte situação. Cria-se um momento chamado aí de primeira fase do dito modernismo lá em Portugal. Mas para isso, pessoal, vamos pensar o seguinte. Então pensemos, em 1915 inaugura-se o modernismo lá em Portugal com essa revista chamada Orfeu. Por que então, galera, o nome dessa revista? Por que chamaram de Orfeu? Orfeu, então, vamos pensar o seguinte, vamos nos lembrar da mitologia pagã. O mito do Orfeu. Orfeu, então, só para a gente lembrar um pouquinho aí, Orfeu era filho de Apolo mais Calíope, uma musa chamada Calíope. Então, Apolo dá de presente para o seu filho uma lira e ele passou a ser um grande músico. Só que ele era muito apaixonado por uma menina aí chamada Eurídice. Eurídice era muito linda. E ele se apaixona então por ela e casa-se com essa Eurídice. Só que ele tinha um rival nessa história aí, né? Um cara chamado Aristeu, que era muito apaixonado por também Eurídice, e acaba que depois que presencia o casamento de Eurídice com Orfeu, ele passa a persegui-la, né? A todo instante, a persegue. Teve um determinado momento em que Eurídice estava passeando sozinha ali e ele, então, tentou atacá-la de alguma forma. E ela, correndo com medo, tropeçou e caiu próximo a uma serpente. E essa serpente vai lá, dá uma picada na nossa Eurídice e ela veio a falecer. E aí, claro, que Orfeu sofreu muito por isso. Sofreu tanto que resolveu pegar a sua lira e ir até o submundo. E lá, chegando, né, através da sua lira, do seu instrumento, toca, né, e convence o próprio Hades, né, a devolver a vida de sua amada Eurídice. Só que com uma condição. Hades fala o seguinte: você só poderá resgatar a Eurídice a partir do momento em que você sair do submundo e não olhar para trás, e ela vai te acompanhar. Quando já estava saindo daquele submundo, saindo do mundo das trevas, do mundo dos mortos ali, ele então resolve olhar para trás para ver se Eurídice estava de fato saindo atrás dele, né? E aí quando ele olha para trás, verifica que ela estava saindo de fato, estava quase saindo para retornar à vida. Só que na hora que ele olhou para trás, ele quebra então
o acordo que tinha feito com Hades, e naquele momento a Eurídice, que já estava voltando à vida, volta a ser fantasma novamente. Então, observe, galerinha, esse mito foi muito importante para a ideia daquele nome da revista Orfeu para a seguinte forma. Tem uma lição muito importante nessa mitologia. Vamos pensar o seguinte. A lição que nos traz essa mitologia é que não devemos olhar para trás, sim olhar para frente. Na verdade, isso era uma crítica para aquela revista Águia, né? Olha que interessante. E aí, a revista Orfeu tem essa ideologia de olhar para frente, tá bom? De olhar para frente, para o futuro. E só pensando, galera, também, e aí vivia ainda o contexto das vanguardas europeias também, que influenciava a literatura e a arte mundo afora, principalmente lá em Portugal. E ali, a grande influência foi o futurismo lá, e o expressionismo. Né? Todas as vanguardas influenciaram de alguma forma, só que essas duas foram mais importantes para aquele contexto. E um detalhe importante, essas duas vanguardas europeias estiveram muito presentes ali dentro da revista Orfeu. Então pensemos, a ideia vanguardista também era se olhar futuro, esse olhar para frente, inovador, assim também deveria ser a revista Orfeu. Por tal motivo, coloca-se o nome referindo-se então essa mitologia pagã. Beleza, galera? Informações à parte agora, vamos pensar o seguinte. Essa revista teve como uma das grandes mentes ali pensantes, um dos grandes escritores, Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa também foi um dos precursores da ideia chamada de heteronímia, aquele projeto de criar outras personalidades. E falando nisso, galerinha, falar em outras personalidades, convém a gente pensar o seguinte. Esse mesmo Fernando Pessoa, que foi um dos principais da revista Orfeu ali, ele cria 3 grandes heterônimos mais conhecidos e mais estudados largamente para os vestibulares. Um é Álvaro de Campos, outro Alberto Caeiro e outro Ricardo Reis. Cada um desses heterônimos aí tem uma característica, tem uma personalidade marcante, tem algumas obras escritas e tem a sua biografia ali marcada. Então, tal foi a importância desse célebre, desse grande escritor aí surgido ali no início do modernismo lá em Portugal. E para alguns ele foi o segundo Camões, né, da vida. E detalhe, gente, também, falando em modernismo em Portugal, nunca esqueça que lá foi um dos precursores também para trazer para cá, para nós, ali em 1922, o início do nosso modernismo aqui no Brasil. Sim, gente, teve influência lá em Portugal, sim, onde um camaradinha que também foi um dos precursores aqui da Semana de Arte Moderna foi Ronald de Carvalho, que também participou da revista Orfeu, desse primeiro momento lá em Portugal. E aí vamos ver em outros vídeos o nosso modernismo aqui no Brasil, com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Manuel Bandeira, essa galerinha que fez parte da primeira fase do modernismo também. Então, galera, eu espero que você tenha gostado dessa dica rápida aí sobre o modernismo lá em Portugal. Então, galera, também, antes de nós fecharmos, galerinha, vou logo te pedindo, deixa o seu like aí. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe para ajudar esse canal a crescer a cada dia mais, para a gente levar cultura para a galerinha aí. Beleza, gente? Beijo no coração de todos, fique com Deus.